pessoal, tudo bom? Então vamos dar continuidade aí na nossa aula, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho, né, da evolução da economia mundial, como que foi esse processo, tá ok? Então a habilidade, analisar a atuação das corporações internacionais e das organizações econômicas mundiais na vida da população, em relação ao consumo, à cultura e à mobilidade. Quando fala dessas corporações, pessoal, tá? Então são esses grandes grupos empresariais, tá? Porque eles influenciam diretamente na parte econômica, para vocês terem uma ideia, tá? Tem grandes grupos, tá? Que o PIB deles, quer dizer o que? Aquilo que eles lucram, tá? Acaba sendo maior do que de muitos países. Então eles influenciam diretamente na economia dos países. Aqui no Brasil nós temos o quê? Grandes, né, corporações instaladas aqui no Brasil, que isso aí está relacionado, lembrado que eu já falei para vocês, né, de multinacionais, tá? Então olha quantas empresas nós temos aqui no Brasil, porém as suas matrizes normalmente são instaladas em países desenvolvidos. Tenho certeza aí, se você olhar na sua casa agora, você vai ter vários produtos, né, que são de marcas, né, desses grandes corporações, né, dessas grandes transnacionais. Por exemplo, aí, o celular de vocês, né? Que marca que ele é? É de uma marca brasileira? Ah, com certeza não é, né? Vamos pegar um exemplo da Samsung. É marca brasileira? Não, é uma marca coreana. E a Samsung só faz celular? Não, pessoal. Eles também fazem eletrodomésticos. Gente, eles têm até estaleiros. Quer dizer o quê? Eles constroem até navios. Então aqui quando fala essas corporações internacionais, essas organizações econômicas, está relacionado a isso daí. Como que elas influenciam na parte econômica dos países. Então elas influenciam diretamente nessa evolução econômica que nós tivemos. E ainda está nesse processo de evolução, tá bom? A importância da Revolução Industrial. Então, quando falar nessa Revolução Industrial, pessoal, está relacionado diretamente nesses processos, tá? Vamos lembrar, quando a gente fala Revolução Industrial, nós temos 3 fases, né? A primeira, a segunda e a terceira fase da Revolução que a gente vai ver na sequência. Então, lá, a Revolução Industrial é um grande marco na história da humanidade. Seus desdobramentos afetaram todo o mundo. Foi um acontecimento extremamente importante para a humanidade, pois mudou o processo produtivo, ou seja, os produtos deixaram de ser manufaturados e passaram a ser maquinofaturados, o que permitiu uma produção em massa, permitindo assim colocar mais e mais produtos no mercado e preços mais atrativos. Quer dizer que até então é praticamente tudo, né, feito à mão, tudo produtos artesanais. O processo de Revolução Industrial foi isso, né? A introdução de maquinários, onde foi possível produzir uma quantidade maior. Quando a gente fala em Revolução Industrial, o que nós temos que lembrar, pessoal? A Revolução Industrial ela iniciou-se, tá, na Inglaterra. Então, a Revolução Industrial foi dividida em 3 fases, baseada nos avanços tecnológicos, alcançando suas consequentes transformações. São elas. Então, a primeira Revolução Industrial, que foi de 1760 até 1850. Segunda Revolução Industrial, entre 1850 e meados de 45. Aqui, ó, foi quando finalizou então a Segunda Guerra Mundial. E a terceira Revolução Industrial, meados de 1950 até os dias atuais. Cada revolução apresentou determinadas características, tá? Então a primeira Revolução Industrial corresponde à primeira fase da Revolução, período caracterizado pelo grande desenvolvimento tecnológico iniciado na Europa e que posteriormente espalhou-se pelo mundo, provocando inúmeras e profundas transformações econômicas e sociais. A primeira Revolução Industrial iniciou-se por volta de 1960, marcando a transição do sistema feudal para o sistema capitalista e durou até meados de 1850.
Aí como a primeira revolução industrial influenciou diretamente nessa questão do capitalismo, tá bom? Segunda revolução industrial iniciou-se na segunda metade do século XIX, tá? Entre 1850 e 1870, e finalizou-se no fim da Segunda Guerra Mundial, tá? Pessoal, foi um novo período de industrialização, vivida inicialmente na Inglaterra, mas que se expandiu para outros países. Um exemplo disso, pessoal, né? A questão da máquina a vapor, tá? Porque, como eu falei lá, né? Era tudo artesanal. Com a criação, né, de novas máquinas, essa evolução tecnológica, isso acabou contribuindo para se produzir cada vez mais. Produzindo mais, acabou influenciando diretamente nessa questão do preço, tá? Então as pessoas, a população em geral, começou a ter acesso a vários produtos que antes eles não tinham, tá? Então contribuiu diretamente para essa evolução econômica. As fases da Revolução Industrial simbolizam o novo patamar alcançado no desenvolvimento da civilização humana, no que diz respeito aos avanços tecnológicos, ao surgimento de novas indústrias, bem como a capacidade produtiva de cada uma delas. Sendo assim, não se pode considerar que houve rupturas ao longo da Revolução Industrial, mas sim o alcance de novos níveis de industrialização. Quer dizer o quê? A gente divide em 3 fases, né? Primeira, segunda e terceira. Mas foi apenas o quê? Como se fosse, podemos dizer assim, facilitar. Foi apenas um melhoramento, né? Então a primeira revolução, né? Não quer dizer que acabou. Não, ela apenas foi evoluindo, né? Então teve a primeira revolução, evoluiu para a segunda, né? E evoluiu para a terceira revolução industrial, que é essa que nós vivemos hoje, tá? Terceira Revolução Industrial corresponde ao período após a Segunda Guerra Mundial, em que o aprimoramento e os avanços no campo tecnológico passaram a abranger o campo da ciência, integrando o sistema produtivo. Essa fase da Revolução Industrial é também conhecida como Revolução Técnico-Científica e Informacional. Pessoal, isso aqui está relacionado diretamente à questão da Guerra Fria, né? Muitos avanços tecnológicos está relacionado ao período da Guerra Fria, tá? Então, aí muito do avanço era com fins militares, mas isso acabou contribuindo em todos os setores, em todos os aspectos econômicos, tá? Então, a Guerra Fria, ela influenciou diretamente nessa evolução, né, dessa terceira fase aí da Revolução Industrial. Tá? Que hoje a gente fala, né, revolução técnico-científica informacional. Tá? Pessoal, então aí atividades para vocês realizar. Leitura das páginas 45, 46 e 40. 45, 46, 47 e 48. Tá? Então leitura 45, 46, 47 e 48. E as atividades da página 48 e 49. Exercício 1, 2 e 3. Tá? Então exercício 1, 2 e 3. Da página 48 e 49, certo, pessoal? Tchau, tchau, até a próxima aula.